Flávio Suplicante prova que Tarcísio ainda está no jogo. Vence 2026, quem errar menos. Vamos ver juntos aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está mesmo, como se diz por aí, ocupado apenas com sua reeleição ao Bandeirantes. Tendo desistido do projeto presidencial, a resposta é não. Acreditar nisso é um dos dois erros importantes que o governo pode cometer. Vamos ver. Nos 3 primeiros anos do mandato de Lula, a eleição estava de fato muito longe e, no entanto, mostrava-se perto demais. A história está aí para lembrar, por exemplo, que os mercados fizeram quando o governo anunciou, em novembro de 2024, a pretensão de, com as devidas compensações, zerar, num futuro sem data, o imposto de renda para quem recebia até 5 mil de salário. O dólar ameaçou chegar em 6,40 em dezembro daquele ano. As previsões pessimistas romperam 25, antecipando o Armagedon. Ao fim, a proposta foi aprovada sem oposição no Congresso. Com tais mercados tranquilos, os profissionais do caos ganharam muito dinheiro com catastrofismo, perderam os amadores que acreditaram neles. Lula anunciava-se até meados do ano passado, estaria fora do jogo. Hoje se sabe, a realidade é bem outra. Gente, enquanto eu vou falando aqui, as notícias, vão curtindo, vão compartilhando, vão mandando para todas as pessoas que vocês acompanham, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês, dos pingos, das contribuições, que vocês estejam aqui presentes, meus caros, minhas caras. A gente precisa de todo o apoio da turma para a gente fazer bem esse trabalho, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente poder seguir, meus caros, minhas caras. Cadê vocês, meus bonitinhos? Cadê vocês, hein, gente? Vamos lá, cada um ajudando com um pouquinho? Vamos lá, cada um ajudando com um pouquinho, meus caros? Vamos lá? Quem é que manda aí os superchats? Quem é que manda aí as questões todas, meus caros, minhas caras? Que a gente precisa de todo o apoio de vocês, tá, gente? Pra gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Vamos lá, pra gente poder seguir. A realidade é bem outra. Agora, dada a cronologia, a eleição está de fato muito perto e, no entanto, porque logo ali há tempo de sobra para colher a contribuição milionária de todos os erros. By Oswald de Andrade. Sabem aqueles 10 minutos finais de uma peleja de futebol? Quando o torcedor quer que se mantenha o resultado vantajoso, mas ciente de que os deslizes podem ser fatais? Aí o tempo não passa. Uma partida pode ser perdida em segundos, aqueles minutinhos que podem ser uma eternidade. Flávio Eduardo e o clã. Mas o nome de extrema-direita não é, afinal de contas, do senador Flávio Bolsonaro? Ainda não, vamos ver. Para quem anunciou a si mesmo como pré-candidato há pouco mais de um mês, seu desempenho está longe de ser sofrível. Tivesse outro sobrenome, seria considerado um fenômeno eleitoral. Mas ele é filho do pai dele e é o que lhe garante o patamar elevado de saída. Ocorre que são poucos os entre os seus aliados potenciais, especialmente no Centrão, que acreditam na chegada dele. Isso não tem muita importância para o seu irmão Eduardo e a leitura que faz do jogo. Falando ao podcast Market Makers, vou falar uma coisa para vocês sobre esse Market Makers. Tem gente que eu conheço que trabalhou lá, é um podcast gigantesco do mercado financeiro, tá? Em novembro do ano passado, quando ainda vislumbrava a própria candidatura, afirmou: quem vai ser o candidato eu não sei, mas eu também vejo vitória na derrota, ainda que de maneira arriscada, disse o Eduardo. Apostássemos na candidatura e eu viesse a perder, nós conseguiríamos ter um êxito, o de manter acesa a chama do conservadorismo. Ah, isso é maluquice, diriam alguns. Não é. A apreensão que ele faz da realidade é racional, dados os horizontes finalistas de triunfo da extrema-direita, vamos dizer puro sangue. Apontei ser essa a pretensão de Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, num texto publicado aqui no dia 7 de julho do ano passado, intitulado "O Projeto Tarcísio traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro". Este era o último parágrafo. Eu não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro qualquer, o clã seguirá liderando a oposição. No caso de triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas o segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro em uma vila. Eduardo errou todas as apostas que fez ancoradas na fidelidade de Trump ao clã e forneceu a Lula uma avenida de facilidades políticas então imprevistas.
Mas é inegável que até agora conseguiu manter no âmbito da família um espólio de milhões de eleitores. Com essa fidelidade, ele pode infernizar a vida de qualquer presidente. Uma eventual vitória de Tarcísio tornaria, em tempo relativamente curto, irrelevante essa notável aristocracia reacionária. Eduardo afirmou naquela entrevista: olhem, de fato, existe um projeto de establishment. Quem quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né? Que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo para a direita. Qual secretário conservador, qual secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? O Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por conta da gestão do Tarcísio, mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da pauta positiva, da construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, Tarcísio, com todo respeito, por melhor gestor que ele possa ser, ele não me serve. Não serve ao Eduardo. Para o Eduardo, portanto, o Eduardo Bolsonaro, tá, gente? Portanto, qualquer resultado é jogo jogado. Ocorre que Flávio, o ora candidato da extrema-direita, precisa ter aliados políticos, tem que atravessar as agruras de uma campanha, ou os, sejamos bem genéricos, agentes políticos, e aí entendidos os profissionais da área propriamente, os agentes econômicos, os mercados, também se movem pela expectativa do poder. Qualquer um que alimente uma equação com dados corretos, que integram uma campanha eleitoral, poderá perceber, e os números da pesquisa são apenas um desses elementos, que tal distância do pleito nem são os mais importantes, que Tarcísio se mostra o nome mais viável, como aliás praguejou, com todo respeito, o pastor Silas Malafaia. Flávio se esforça, tentou, embora negue, um papo com Marco Rubio, secretário de Estado do Trump, e levou a porta na cara. No fronte interno, conta por hora com a frieza protocolar de Tarcísio, que, não obstante, coloca-se dia sim, dia também como anti-Lula, dos sonhos do conservadorismo reacionário. Era a personagem pronta para o bolsonarismo sem Bolsonaro, a pauta que tinha a extrema-direita e se julgava há pouco mais de 6 meses que um poste poderia vencer Lula, foi escorrendo pelo ralo do caos econômico que não veio, a desestabilização política que seria promovida pelo governo Trump. Hoje, o que há de objetivo é a constatação que os direitistas com juízo também fazem, de que se tem uma gestão melhor do que a avaliação que dela tem parte considerável dos brasileiros, matéria que certamente será tratada numa campanha eleitoral. Quase implorando. Nesta terça, Flávio quase implorou aos seus radicais que deixem Tarcísio em paz, afirmou: conversei com ele, com Tarcísio, nesse período em que estive nos Estados Unidos, acabou que a gente não conseguiu se encontrar, mas a minha relação com ele é boa, fica uma pressão em cima do governador a todo momento, ele já declarou que o candidato à reeleição de já se declarou candidato à reeleição de São Paulo e já declarou que vai me apoiar. Então a gente ainda está há vários meses das eleições, não vamos nos precipitar e ficar pressionando o Tarcísio a todo momento. Todo mundo sabe qual é o lado dele, que é o lado do Bolsonaro, e eu confio nele, confio na lealdade dele. É um palanque em São Paulo que qualquer candidato à presidência gostaria de ter, o governador bem avaliado, competente aliado, é uma cria do presidente Bolsonaro, então eu peço aqui a todos, não vamos ficar pressionando o Tarcísio está com a gente, tá? No momento certo, ele vai do jeito dele declarar apoio mais explícito, mas não tem problema nenhum do jeito que tá, não, tá ótimo. Alguém consegue enxergar uma centelha de entusiasmo ou de sinceridade na fala acima? É um falso, né? É um ridículo, né? Esse é o Flávio Bolsonaro, né? É sabujo, é subterrâneo. É isso que o Flávio é. Mas vamos seguir aqui. De resto, existem obviedades ululantes, não? Se Tarcísio se engaja para valer e se Flávio acontece, existe uma reeleição pela frente. Uma eventual vitória de Lula, por outro lado, renova o governador reeleito como sonho de consumo do conservadorismo para 2030, quando então será a vez do PT pensar não só na sucessão presidencial, mas também na do campo progressista. Salvo algum evento extraordinário, uma coisa é certa, Tarcísio é, desde já, um personagem pós-Lula-Bolsonaro, todo o resto é incógnito, eu escrevi com o mesmo, de incógnita, né? Mas, então você conclui que Tarcísio está mesmo fora da disputa presidencial deste ano? Não, ainda não está. Se a pré-candidatura de Flávio mergulha numa crise, tal de confiança que os aliados ou desertam ou escolhem a adesão meramente protocolar, o governador está aí,
Descartá-lo como eventual adversário desde já seria prova de burrice, ainda que por hora ele vislumbre só a reeleição. Vocês entenderam? Tem o desejo do Tarcísio, a questão é o contexto, gente. É o contexto. Concluo, o segundo erro importante que o governo pode cometer, com a eleição tão perto e, portanto, tão longe, pode decorrer da certeza de que os adversários estão de tal sorte desarticulados que bastam bons resultados na economia para obter reconhecimento do eleitorado, pouco importando as turbulências que vêm pela frente no Congresso, no Supremo e em qualquer lugar. Nota, confrontar as lambanças com emendas é um dever moral, é uma briga que vale a pena. Em primeiro lugar, não estão adicionalmente, noto, que desconheço na história política, se houver, façam favor de me lembrar, movimentos de instabilidade que joguem a favor do status quo, sempre acontece o contrário. Tudo está aberto, ainda não se tem o jogo jogado, ganha quem errar menos. O que o Reinaldo está dizendo aqui, gente? Que 26 vai ser bruto, tá? Não vai ser um ano fácil. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!